Mabel, já tá aí, que chique. Boa noite, tudo bem? Beleza, tá me ouvindo bem? O áudio tá meio ruim aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Talvez é por causa da chuva ainda aí, ó, que caiu forte. Nossa, eu fiquei com medo dessa chuva aqui, hein? Eu Bom, sabia que você não ia nos abandonar. Numa sexta-feira à noite, Mabel, não tem como. né? Em plena quarentena, realmente não tem como, né? Mas não como. Senão Sexta-feira a à gente ia noite, ter... uma segunda-feira à noite dá na mesma, dá uma diferença aí. é. Não, senão a gente ia ter que fazer essa live numa mesa de bar, né? Fala a verdade. Com certeza. Perícia O que não não é tá, uma má claro, ideia também. né? A Então gente vai deixa ter essa que quarentena passar. vamos ter que deixar esse bar no meio do caminho. Se você tá lá em Vamos. Tocantins, em São Paulo, nós vamos ter que achar um meio termo aí, no caminho. Pode ser um em São Paulo, outro no Tocantins, sem problema Então, não. fechou. Então, Depois, tá depois combinado. dessa quarentena, né? Depois dessa quarentena a gente vai estar doido para pular, né? Sem dúvidas. Eita. Abel, Oi. com certeza eu preparei algumas perguntas para você. Com nenhuma live deu tempo de fazer a quantidade de perguntas que eu queria. Certeza que não vai dar tempo também, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. Tá? Fala um Sim. pouco de você, se apresenta para a galera te conhecer, quem ainda não te conhece. Bom, então, para quem não me conhece, eu me chamo Mabel Proense, eu sou biomédica, tá? Sou perita criminal oficial aqui no estado do Tocantins. Eu trabalho no laboratório de genética forense aqui em Palmas, né, na capital. Eu tenho mestrado e doutorado em imunologia, então eu sou palestrante, né, professora e também perita criminal, que são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Perfeito, Mabel. Há quanto tempo você está na perícia? 2 anos, aproximadamente 2 anos, vai fazer 2 anos agora. 2 anos É, pode falar. então, é que, assim, eu sempre gostei e muito precocemente atuei na área de genética e biologia molecular, como estagiária, depois eu cheguei a trabalhar, fiz pesquisas e tal na área. A diferença é que agora eu trabalho com isso para fins criminais, né? Olha quanta Então, que é galera da muito mais. biomedicina está aplaudindo aí. Eu recebo muitas mensagens do pessoal da biomédica, pessoal realmente muito apaixonado pela perícia, sempre vem com algumas Sim, dúvidas. É muito importante estar alguém da área aí para poder esclarecer. A galera sim, adora sim. quando é biomédico, né? Com Mabel, o que você certeza. fazia antes da perícia? Então, antes da perícia, eu vou falar um pouquinho, né, de como foi a minha trajetória, Perfeito, manda rapidamente. ver. À Pulando vontade. aquelas partes bem árduas, né? A gente pode pular um pouquinho, né? Só um pouquinho. Todo mundo passa. Então, eu decidi que queria ser perita criminal desde o segundo semestre de biomedicina, eu falo isso para todo mundo, a partir de uma Legal. palestra que teve na minha faculdade, né? Na faculdade lá na Bahia, né? A Baiana, a Escola Baiana de Medicina. Teve uma palestra sobre a perícia criminal e eu falei, é isso que eu quero ser. E ponto, coloquei na cabeça. E aí eu teve quem tirasse, né? Bom, desde então eu comecei a estudar muito, né? Eu estudava muito, ficava ligada assim no que, assim, antes era um pouco difícil, na verdade, saber sobre perícia, como hoje. Então, eu não tinha tantas informações como as pessoas têm hoje, isso é fato. Não sabia um monte de coisa sobre perícia, mas o que eu sabia era suficiente para dizer que era o que eu queria ser. Mabel, você acha Desde que o então, que você sabia da perícia na época era mais ou menos as perguntas que você recebe hoje, eram as suas dúvidas da época, que a galera manda bastante? sim, só que eu não tinha Sem quem me dúvida. respondesse. A diferença é essa. Eu não Sim, tinha. Você bem sabe que, assim, antigamente, né, falar de perícia era um tabu. Você não tinha pessoas na rede social falando verdade. de perícia e nessa facilidade que é hoje. Mas foi suficiente, assim, que eu digo, porque essa palestra foi realizada por peritos lá da Bahia. Então, por pessoas que realmente sabem o que é perícia. Então, o que eles falaram foi o que eu tive que ficar satisfeita, na realidade, que eu não conseguia, assim, tirar muitas dúvidas, não. Bom, enfim, aí desde que decidi, eu comecei a realmente criar digamos assim, uma trajetória de muito
esforço, muito estudo, eu queria estagiar nessa área. Na época, a Escola Baiana, ela trabalhava com esquema de score, quem tinha o melhor score podia escolher onde estagiar, e eu queria escolher, então eu fiquei doida estudando. Estudava muito, né? Estudava muito, enfim. Até que eu consegui estagiar na área, né? E comecei a entender melhor sobre biologia molecular, genética, enfim. Aí resolvi fazer um mestrado, que eu também queria dar aula. E aí eu fiz a minha pesquisa também na área genética e biologia molecular. Apesar de meu mestrado e doutorado sem imunologia, porque lá não tinha genética, mas meus projetos sempre envolviam genética e biologia molecular, né? Aí pronto. Entrei no mestrado e também num cursinho para concurso, preparatório para concurso, que foi o único que teve, inclusive, preparatório para concurso específico para biomédico lá em Salvador. Oh, legal. Então, depois não teve mais. Quem fez, quem não fez. Bom, aí eu fiz esse curso e comecei a, então, estudar para concurso, ao mesmo tempo que eu lecionava e fazia pesquisa, né? Fazia o mestrado. Depois, fui fazer o doutorado, quando eu fui aprovada aqui no Tocantins, né? No mesmo ano que eu fui aprovada no doutorado, eu fui aprovada aqui no concurso do Tocantins. Como demorou muito para me chamar, eu terminei meu doutorado. Continuei fazendo alguns outros concursos, cheguei a bater na trave em alguns, ir para a última fase, prova de título, eu perdia, sei lá, por 0,3, sabe? Coisas do tipo. Inclusive em São Paulo, a pontuação que eu fiz, dava para passar em todos os lugares, menos no Guarujá. Eu escolhi o Guarujá, por isso não passei. Coisas do tipo começaram a acontecer, e aí comecei a ficar um pouco ansiosa, mas assim, vida que segue. Até que, assim que eu terminei o doutorado, de fato eu fui chamada, tomei posse no Tocantins, e tô aqui, graças a Deus. Que espetáculo! Eu fico vendo, Mabel, eu nem vou querer que você responda isso agora, daqui a pouco a gente deixa esse tema mais para frente, mas qual é a sensação, né, de você ter estudado mestrado, doutorado na parte genética, biomolecular e estar hoje trabalhando numa área totalmente relacionada a isso na perícia, um especialista da área, isso eu acho muito da hora. Bom demais. Mabel, igual você falou aí que você viu no segundo semestre a palestra e tu apaixonou, imagina quantas pessoas vão ver sua palestra também e sentem a mesma coisa hoje. Pessoas que às vezes estão assistindo essa live hoje, futuramente vão dar palestras periciais também, que nem aconteceu com a gente. Lógico, com certeza. Demais, né? É claro que demais. quando isso acontece, a gente percebe que a gente está ficando um pouco velho, né? Eu vejo alunos meus que já estão aí há muito tempo, terminado o doutorado há tempo já. É um sinal que ele está envelhecendo, mas é um sinal bom, quer dizer que a galera tá, ó. Não tô vendo nenhum cabelo branco aqui, hein? Já botei um ouro aqui para disfarçar, né? Mabel, a gente vai respondendo as perguntas que tiverem aos poucos, mas eu vou te fazendo enquanto eu vou lendo as perguntas aqui. Você tem algum outro projeto, além da perícia, atualmente? Aí, ou está mais somente a perícia relacionada a isso mesmo? Não, além da perícia, como eu falei, eu atuo como palestrante, então o que eu faço hoje é perícia criminal, né? Sou perita criminal, e atuo em cursos, palestras, simpósios, congressos. São as duas coisas realmente. A Mabel no congresso, né, Mabel? Né? Bom demais. Além de juntar os peritos influencers, né? Com certeza. Além disso. De peso. Sim. Então, meus planos são realmente continuar dando cursos, participando de projetos voluntários. Todos eles têm relação com perícia hoje em dia. Continuar também, assim, digamos que não me acomodar, na verdade, né? Porque eu já fiz mestrado, doutorado, agora eu estou fazendo a pós em genética forense, né, pela Senasp. Pretendo depois fazer o pós-doc fora para entender melhor como é a realidade lá e cá, comparar. Então, eu não quero parar. Detalhe. Sabe? Eu acho que realmente o perito ele tem que estar sempre atrás de informação, sempre bem atualizado, porque senão a gente é engolido, né? Pelos crimes, né? Para quem não sabe, a Mabel foi convidada para participar de uma banca de doutorado. Eu sou formado em Química, pós-doutor em Química, e fui convidado para uma banca de genética, né, Mabel? Não sei se você lembra disso. Uma banca de genética forense, e um tema que eu nunca tinha visto na vida. Era bem ruimzinho.
Eu ficava mandando mensagem para a Mabel, Mabel, o que é esse SR dele? É tal coisa. E ela me ajudou, respondeu e deu tudo certo. A força da Mabel foi importante. Mabel, o Thiago está perguntando, é possível ao mesmo tempo trabalhar na genética forense em um local e pesquisa genética em outro laboratório? Eu estou perguntando se tem como conciliar ou se é necessário foco total só na genética forense. Não, é possível. É possível sim. Inclusive, eu não estou agora na pesquisa porque eu entrei para especialização em genética forense, né, da Senasp, né, vai ser lá em Brasília, né, Polícia Federal e tal. Mas, se não fosse isso, eu estaria atuando na pesquisa. Como eu falei, eu tenho pretensões de fazer pós-doc e é na área, e não vai ser no laboratório. Não vai ser, toda a pesquisa não vai ser no laboratório que eu atuo aqui no Tocantins, né, como perito. Então, dá sim para conciliar tranquilamente vida de professor, de pesquisador, de perito. A Daniela está falando assim, a impressão minha, todos os peritos têm mestrado e doutorado? Na verdade, não, Daniela. Tem alguns concursos que até dão algumas pontuações de título para quem tem mestrado e doutorado, mas tem muitos peritos que não têm a pós-graduação. Normal. Né? Isso. Exatamente. Mabel, vamos para um assunto interessante agora. Tem muita gente que com certeza já ouviu isso bastante. Ô, perito, eu estou querendo seguir na área, mas eu morro de medo de atuar em local de crime. Tenho medo de cadáver, tenho medo de alguma coisa. Meu negócio é ir para a perícia de laboratório. Eu quero ficar na perícia de laboratório. E eu tenho uma pessoa dentro de casa que fala isso. Então, eu ouço muito isso fora e dentro de casa. A pergunta que eu te faço é, Mabel, o que você fala para essa galera que tem medo de local, mas que sonha com a perícia e tem vontade de trabalhar na perícia de laboratório? Esses são dos meus, né? Vamos ver se eu conquisto. Vamos ver se eu conquisto uma galera aqui, né? Porque a maioria quer local de crime. Inclusive, me perguntam muito se biomédico pode. Gente, aguarda sexta-feira, vendeu o peixe dela. O Walker. Meu Deus. Lutar contra o Walker não vai ser uma missão fácil, não, mas eu vou tentar. Vamos lá. Então, eu acho que atuar em laboratório não é só para quem não gosta de local de crime, tá? Mas para quem não gosta é uma excelente oportunidade, porque você não vai em local de crime, você até esquece daquelas tragédias todas em determinados momentos, quando você está muito envolvido com a investigação mesmo, né? No meu caso, relacionado ao DNA. Bom, então, em relação à nossa, que assim, que a pessoa às vezes fica muito na dúvida, é porque realmente ser perito de local de crime não tem rotina nenhuma. Assim, cada dia pode ser de um jeito, pode ser um crime, você tem que fazer uma coisa ou outra e nunca é igual. No nosso caso, há uma rotina, né? Para quem gosta de rotina, tem gente que gosta de rotina. Existe uma rotina, o que muda na realidade é como desvendar aquele caso. Então, claro que não existe uma receita de bolo para desvendar os crimes. Mas existem as fases, né, e as técnicas que são todas iguais para desvendar esse crime no caso da genética. Então, existe sim uma rotina, porém, os casos todos que você vai atuar são todos também diferentes. Então, isso tira um peso, o peso daquela rotina igualzinha, não é uma rotina idêntica. E a depender do caso, você tem que repetir, você tem que parar para pensar, você tem que chamar outras pessoas para coletarem a amostra para você comparar. Então, você tem que montar um quebra-cabeça e cada quebra-cabeça desse é um diferente do outro. Então, você consegue unir essa coisa de ter uma rotina com essa coisa do inesperado de montar esse quebra-cabeça para poder desvendar esse crime. Eu acho isso muito legal também. Mabel, quando você está falando, está subindo mão de coraçãozinho. O pessoal está gostando. Uhul! E o legal, Mabel, é que, assim... Adoro! Eu vou falar para o pessoal que esses locais que tem vários vestígios que o perito coleta na cena de crime, em boa parte, ou se não, analisar com calma aquele vestígio, seja um projétil, né, seja um estojo de uma cena, seja um DNA que foi colhido ali, a gente não vai ter a resposta, na maioria das vezes, de imediato no local. A gente depende muito da perícia de laboratório para ter esse respaldo posterior e aí ser definitivo. Então, eu falo muito porque muitas vezes a galera que está assistindo aí pensa assim, a perícia local vai no local de crime e resolve por lá. A maioria das vezes, quando tem vestígios que são coletados, não vai resolver por lá. Né? A gente vai coletar as provas e é o perito de laboratório que vai ser decisivo mesmo para bater o martelo final ali.
Não, e é bacana que a gente sempre está em interação um com o outro, né? Porque eu não fico Sim. lá no laboratório isolada, não é isso, gente. A gente tem acesso ao fato, a gente lê sobre, entende o que está acontecendo, tira dúvida com os colegas tiram dúvida com a gente, inclusive a gente precisa muito do perito de local para que essas amostras cheguem para nós numa qualidade bacana para as análises. Então, um depende do outro, a gente está sempre se falando, sempre tirando dúvidas um do outro, sempre nos ajudando, né? Isso também é legal. A galera é bem unida, né? Com certeza. A gente vai falar ainda sobre as áreas da perícia, né? Mas ela é muito mais ampla do que a maioria das pessoas imagina, né, Mabel? A quantidade de áreas que tem internas na perícia. Vou dar um exemplo agora de um acidente que eu fiz recentemente, até no dia da live do Walker, cheguei 10 minutos antes. Eu tive que recolher um pneu de um veículo que foi envolvido no acidente e eu mandei esse pneu lá para São Paulo, exatamente para fazer um exame nele, para comparar se aquele pneu já estava desinflado quando do acidente ou se desinflou no ato do acidente. Então, ele pode fornecer alguns elementos a mais e quem vai me dar esse respaldo é exatamente o perito de laboratório, o físico, do Núcleo de Física daqui de São Paulo. Então, a gente precisa, o perito de local ele precisa muito do perito de laboratório, esse trabalho integral, que nem você falou, um junto com o outro, e nunca uma perícia separada, né, Mabel? E a gente também precisa muito de vocês, porque a partir da análise que vocês fazem no local e da coleta que vocês fazem é que a gente tem como trabalhar também. Gente, a Mabel fez um eufemismo. Ela quis dizer assim, a gente precisa muito que o perito de local não faça merda no local de crime, para não complicar a nossa vida. Tá? Acertou. Só traduzir. Gosto de gente esperta. O Alisson está falando assim, quantos estados fazem parte da rede integrada de bancos de perfis genéticos? Eu não confesso que eu não sei te responder. Você sabe, Mabel? 20 estados. 20 estados, na Lapa. Mais o Distrito Federal. A Geisa já prefere laboratório, o Derni prefere local de crime. Tiago, para trabalhar na perícia da polícia, é necessário passar nos testes físicos das polícias? Nos estados que exigem, sim. Nesse sentido, que é diferente de perito criminal? Alguns estados chamam polícia científica ou perito criminal, mas fazem o mesmo trabalho, né? A diferença é que dentro da polícia científica nós podemos ter outras carreiras, né? Igual aqui na polícia científica daqui, a gente tem o fotógrafo técnico pericial, mais o perito criminal, uma subdivisão, né? Mabel, qual o material biológico? O que você tá vendo aí? Eu tô rindo porque ontem eu estava na live e aí eu falei sobre alguns itens que chegavam, por exemplo, uma bicicleta inteira. E aí tá falando, a Geisa tá falando, só não leve, né, uma bicicleta inteira. Sim, por favor. Boa. Né? A não ser que a bicicleta seja pra mim, né? Se for pra mim, tudo bem. Aí você demora um ano para devolver, usa ela, não dá nada. Né? Ô, Bia, qual material biológico, desculpa, Mabel, qual material biológico você mais gosta de trabalhar para coletar DNA? Para recuperar o DNA. Eu imagino que seja recuperar o DNA. Imagino que seja isso. Sangue. Na verdade, ela perguntou assim, qual material biológico você mais gosta de trabalhar para a coleta de DNA? Acho que é isso, não sei. É o que você pensou mesmo. Toca o bar. Deve ser. Bom, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi qual o material que eu mais gosto, que vocês encaminhem para mim, deve ser para eu recuperar o DNA daquela amostra, deve ser, né? Pode ser. Então, o sangue é uma amostra muito boa, desde que não esteja putrefeito, obviamente. Acho que é a mais simples. Sangue. Tem bons resultados. Mabel, e essa galera recém-chegada, o pessoal que está aqui na live, 90% vai estar trabalhando na perícia, eles vão ter direito de escolha, se eles podem ir direto para a perícia do laboratório, ou eles vão ter que, aqueles que têm medo, vão ter que vai com medo mesmo? O que você acha? Então, isso depende muito do estado, né? Perfeito. Do edital, inclusive. Por exemplo, aqui, eu não sei como foi aí, mas aqui o concurso ele foi por área específica, por formação. 2 vagas para perito biomédico, 5 vagas para perito analista de sistemas, 3 vagas para perito engenheiro civil, enfim. Ele dividiu. E quando você lia o edital, por exemplo, para a minha área, ficava muito claro que o que eu ia fazer era estar no laboratório de genética forense, tá? Nas atribuições. Porém, tinham 2 vagas, né? O meu colega, o Tiago, o perito Tiago,
ele já atuava no Rio de Janeiro como perito de local, ele é biomédico, e ele não quis ficar no laboratório. Ele solicitou, né? Não, ele não quis e o Estado aceitou tranquilamente. Então, isso é interesse do Estado, né? Se o Estado achar por bem, você consegue tranquilamente. Mas se não for do interesse do Estado, aí já fica um pouquinho mais difícil. Né? Esses estados, igual o Tocantins, que as provas são específicas por formação de área, igual bioquímica, igual física, por exemplo, aí a tendência é realmente você trabalhar naquilo que você prestou. Né? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, todo mundo faz a mesma prova. Eu estou disputando a mesma vaga que um engenheiro civil, que um físico, que um matemático, enfim, todo mundo está junto ali. Então, a chance de, mesmo eu formado em química, a chance de eu estar atuando em local é muito maior do que o Tocantins, por exemplo, onde não é específico. Sim. Agora, sim, o que eu vejo é que muito dificilmente não consegue, né? Mesmo que demore 1, 2, 3, 5 anos, quando você faz essa solicitação, eu não conheço ninguém que não conseguiu depois de um tempo. E tem mais, quando o concurso o que eu percebo no geral, né? Quando o concurso ele é geral, como você falou, não é por graduações, eles também escolhem por afinidade, né? Então, eu acho que eles não iam querer Mabel biomédica no local de crime, ao invés de querer qualquer outro, né, que tivesse mais afinidade ou que tivesse esse desejo. Então, tem essa flexibilidade, sim, mas desde que também seja o interesse do Estado, que não comprometa, né? Mabel, eu, em local de crime, seria um desastre. Né? Então, melhor colocar no laboratório. Quais vantagens e desvantagens que você vê para cada uma dessas áreas, aí, interna e externa? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, uma visão pessoal, tá? Claro, você não tem ouvir. Bom, eu acho que, assim, para local de crime, sei que as pessoas, muita gente acha muito mais interessante, mais instigante, essa coisa, né, tal. Mas eu acho pesado. Tá? Eu me envolvo, eu não consigo ficar 100% neutra, inclusive no estágio. Eu percebi isso claramente. Quando a gente foi para o local de crime, né, que tinha que ir, né, no curso de formação e tal, participar daquela, eu não me via ali. Eu não me via participando daquelas tragédias todas na minha rotina. Entendeu? Sim. Claro que você passa a perceber que aquilo tudo é o seu trabalho. Então, você passa a ter um olhar técnico sobre aquilo. Com certeza. Isso eu sei. Mas, quando você já tem uma certa dificuldade, sabe? De desvincular a emoção, né? Da razão ali técnica em si, eu acho uma boa ficar no laboratório, que é o meu caso. É uma alternativa. E você não deixa de estar colaborando para a justiça, né? Sendo perito, fazendo investigação, enfim, se especializando. Uma coisa bem legal que eu acho é que normalmente, aí depende do perfil da pessoa, mas quem é de local de crime, normalmente ele tem que entender um pouco de tudo, porque não sabe o que vai vir. Só que, via de regra, local de crime fica um perito generalista, né? Que sabe um pouco de tudo, entende um pouco de tudo, bem bacana isso, ele tem um conhecimento muito geral, né, sobre tudo. E quem é de laboratório normalmente fica com conhecimento mais específico sobre um determinado assunto. Como eu adoro genética e biologia molecular, o que eu quero fazer mesmo, o que eu gosto, o meu interesse mesmo é ficar especialista nisso. Então, quem tem interesse realmente em ficar expert em uma área só, assim, fera naquilo, eu acho bacana. Você sabe que a gente até ouve algumas piadas do pessoal dos peritos de laboratório por causa disso? O pessoal costuma falar que a gente é igual o pato, que a gente não faz nada direito. Nada não nada direito. Tenta voar, não voa direito. Porque a gente não se especializa em nada, faz um pouco de tudo. A gente tenta tirar. Mas é bem bacana, né? Mas tem o seu lado positivo, sim. Até porque, assim, você pode... Tudo que você precisa para você ter uma ideia daquele local de crime, você estuda. Então, no próximo, você já passa a saber cada vez mais. Então, você realmente tem uma ideia muito geral. Você passa a pensar de forma mais rápida, né? Você pode dizer. Você pode falar mais sobre isso do que eu. E tu acha que tem perfil, Mabel, para seguir para uma área e para outra? Você acha que o concurseiro ele tem que descobrir o perfil dele para ele escolher se ele vai para a área de local ou de laboratório? Se existe um perfil? Você acha que a pessoa ela já tem um perfil definido de ir para laboratório ou local de crime? Isso faz parte do perfil da pessoa?
Olha só, eu sinceramente acho que, a depender do tipo de laboratório, por exemplo, genética, que é algo muito, né, específico, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa da área, Perfeito. tá? Porque, assim, exige, né, a nossa atuação exige conhecimentos prévios que só quem é da área teve. Certeza. Então, eu acho que realmente já começa a fazer essa triagem daí. Mas, como eu falei, tem biomédico que está em local de crime, está se dando muito bem. Também utiliza os conhecimentos, inclusive, da biomedicina para poder coletar bem, armazenar bem as amostras, né? E é Enfim. importante É, falar também, né, que o perito de local, ele tem que, assim, realmente não deixar a sensibilidade tomar conta dele no local de crime, senão isso vai atrapalhar o trabalho dele, mas ele não tem que ser um ser totalmente insensível também, porque muitas vezes a gente vai sim, estar diante da família, onde a família vai estar chorando no local, onde vai ter parentes ali totalmente deitados no chão, gritando, e a gente, eu, pelo menos no local de crime, eu procuro ter sensibilidade para chegar no final da perícia e ir lá dar um respaldo para a família. Tentar dar uma acalmada, tentar falar que a gente fez o trabalho, buscou todas as provas. A gente, em breve, vai tentar dar o retorno mais rápido possível. Então, não é que a gente tem que ser insensível, tem que ser frio demais, né? A gente só não pode deixar aquela emoção trabalhar o nosso trabalho, que é buscar as provas técnicas, né, Mabel? o limite é esse, não deixar a emoção atrapalhar no seu trabalho. Não é se tornar-se insensível, e sim saber barrar isso para que você consiga fazer de forma profissional e técnica o seu trabalho. Perfeito. Vamos responder algumas perguntas rápidas aqui. O perito BM está perguntando como irá determinar se o pneu sofreu perda de compressão antes do sinistro, pelos sinais de rasgo no pneu, ou se foi um furo, o local que vazou, se está compatível com o choque ou não. Tudo isso a física vai dar olhar com muita cautela. Olá, entomologia forense costuma ser um cargo que é bastante procurado. Não sei se a Mabel concorda comigo. Aí ela pergunta assim, se eu cursar biomedicina, poderia atuar na área? Responde para a gente aí, Mabel. Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Não, a entomologia, ela ainda não é tão difundida no Brasil, pelo menos. Né? Tem Muito poucos pouco. laboratórios que têm entomologia, aqui em Tocantins não tem, inclusive, laboratórios de entomologia forense. Eu sei que tem na Bahia, né, Rio de Janeiro. Né? Eu sei que esses dois Torricelli? foram, Torricelli, na Bahia. É, Rio de Janeiro tem a Janira, né? Mas são Perfeito. poucos estados que tem Uhum. agora é uma área promissora, é uma área bacana, é uma área inclusive que dá para fazer uma interação muito legal com a genética, Para quem né? não A conhece gente tem entomologia, o dá Chamon, uma né? explicadinha rápida do que é, Mabel, para quem não conhece, entomologia forense, o que seria? Então, a entomologia utilizar dos conhecimentos dos insetos para investigação criminal. A gente tem, né, o perito Torricelli, que ele é entomologista forense mesmo, ele tem um laboratório de entomologia, e a gente sabe que a depender do tipo de inseto ou do grau de evolução desse inseto, ele consegue ajudar no intervalo pós-morte, né, daquele caso em questão, resumidamente. E dentre outras coisas, por exemplo, se o inseto, por exemplo, né, a larva, ela se alimentou do sêmen que estava no corpo de uma pessoa que foi estuprada e posteriormente morta. A gente pode pegar essa larva, por exemplo, e extrair o DNA e conseguir, a partir do DNA que estava, né, que ele se alimentou do sêmen, desse DNA que estava no sêmen, a gente pode chegar até o suspeito, inclusive o Chamon, né? O Chamon é de Goiás? Xamã, eu acho que é do Distrito Federal, eu não tenho certeza, acho que é do DF. Não tenho Então. certeza. Inclusive, ele trabalha com isso, né? Bem bacana. Ó, o Alisson está perguntando uma coisa que eu acho que a gente demoraria 2 horas para responder. Quais tipos penais não estão obrigatoriamente no rol daqueles em que a coleta do condenado é obrigatória e que você acha que deveria fazer parte desse rol? Estou perguntando quais tipos penais não estão obrigatoriamente no rol daqueles em que a coleta do condenado é obrigatória. Aí tem a Não, eu vou lei. falar dos que estão. Eu vou falar dos que estão obrigatórios e todo o resto não é. Então, né? Melhor. Então, obrigatório são os crimes hediondos ou dolosos de natureza grave contra a pessoa. Os principais que a gente tem hoje são homicídio, estupro, roubo, né? Latrocínio, roubo seguido de morte. São os principais que a gente tem. Eu acho que os principais já estão.
Os mais graves já estão. Mas, claro que, não vou te dizer, porque eu sou fã do banco, de perfil genético, do trabalho do banco, da iniciativa do CODES e tal. Eu sou muito fã mesmo. Então, claro que quanto mais crimes forem inseridos, melhor. Mas eu acho que atualmente os principais crimes, os mais graves, os mais frequentes estão inseridos sim. O Will Christopher está perguntando: o perito pode usar barba, tatuagens, piercings? Sim, sem problema nenhum, desde que não seja tatuagem que vai contra a instituição que você trabalha ou a nação. Ele lida muito com pessoas ou mais com cadáver? Até queria lidar mais com cadáver, que eles não reclamam tanto assim. Mas lidam, depende se é perito de local ou não. A Mona Lisa está perguntando: vocês podem falar mais sobre como é o processo do concurso e quando a pessoa passa? Mona Lisa, o processo do concurso, geralmente, você tem uma prova objetiva, alguns estados aceitam algumas graduações ou não, mas passa por várias etapas, etapa objetiva, física, psicológica, até chegar alguns estados, ela está perguntando se tem área específica, sim. E tem o curso de formação, né? Que depois do curso de formação também a gente faz uma prova, né? Perfeito. Depois que você é aprovado em tudo isso, você é chamado para o curso de formação, e depois desse curso de formação, que é um curso que é como se fosse assim, ele te dá as diretrizes gerais do que é ser perito, como ser um perito, não é isso? São as disciplinas gerais da perícia, e depois você faz uma prova, né? Exatamente. Ela está perguntando: geralmente tem uma área específica do Brasil que é menos concorrida? Nenhuma que se destaca por ser menos concorrida, geralmente é equivalente. Qual foi o maior... esses daqui, vocês estão antecipando minhas perguntas, vou pular algumas aqui. O Torricelli está aí. Tá aí. Opa! Show de bola, um abraço. Tem umas larvinhas aí para nós. Olha aí, falando de entomologia, ele está presente, olha só. Tá por aí. Ô, Mabel, aquela pergunta que eles adoram fazer: você tem algum caso que mexeu mais contigo? Qual tipo de natureza que mexe mais com você? E teve algum caso que tirou algumas noites de sono da Mabel? Para falar a verdade, o caso que me tirou noites de sono foi no curso de formação. Porque apenas no curso de formação eu tive de ir para local de crime. Então eu fiquei pelo menos uma semaninha dormindo de luz acesa, achando que aquilo que eu vi vinha atrás de mim. Tô brincando, gente. Eu tenho muito respeito pelo trabalho pericial. A gente faz as brincadeiras justamente para tornar o nosso trabalho mais leve. Mas, assim, como eu disse, eu não sei se eu conseguiria neutralizar completamente essas cenas todas que a gente, né, que o perito de local convive. Eu não sei, porque eu também não vivi isso. Escolhi para mim não viver isso, porque não é o meu perfil. E assim, realmente, o que me tirou o sono não tem nada a ver com DNA, porque como eu falei, o que a gente faz são análises que eu já fazia antes, inclusive, com a diferença que agora a gente faz tudo muito mais automatizado. Antes era bem mais manual, sabe? Mas agora é tudo mais automatizado, mas a logística da coisa, o entendimento do que é feito ali, eu já tinha, só não era para fins criminais, tá? Então, foi esse caso esses casos, na verdade, de homicídio e de acidentes de trânsito que eu tive que ver na época do estágio do curso de formação, que me tiraram o sono. O DNA não me tirou o sono ainda. Mas não me tirou o sono, mas já me tirou a fome. A fome já me tirou. Quando chegou um pedaço enorme lá de uma coxa, sabe? E parecia muito com bife que eu como aqui em casa. Eu tive que cortar, inclusive, para fazer a análise. Então, eu adoro carne. Mas a gente traz algumas memórias. A gente traz algumas memórias do local. Eu me lembro que quando eu trabalhava em Penápolis... Mas eu falei, eu peguei acho que eu não vou comer carne essa semana, não. Teve um caso de um homicídio que já estava um pouco decomposto, o cadáver lá, e ele estava com um cheiro bem diferente, não sei se por algum remédio que ele tomou, algum entorpecente, enfim. E eu trouxe esse cheiro comigo, ficou na memória. Passado 2, 3 dias, um fotógrafo, de repente, abriu uma pimenta que ele comprou lá de perto do Paraguai. Cara, mas que pimenta! Eu tenho certeza que era o cadáver que estava dentro daquela pimenta. Que era credo! Então, algumas memórias a gente traz da cena, seja uma cena que marcou a gente, não tem jeito. A Cá mais ela está perguntando se no curso de formação ocorre os treinamentos dos aparelhos e instrumentos. Se você chegou a usar alguns aparelhos, alguns instrumentos durante o curso de formação. Não, né? Não, só ocorre
uma Um apresentação estágio, teórica geral, um estágio, você tem contato assim bem pouco. por É cima, né? bem geral Superficial. mesmo e só quem aprende mesmo é quem vai para o laboratório. A Mona Lisa está perguntando se já passou por uma situação de perigo, se já sofreu ameaça, de algum suspeito de crime, algo do tipo, amigo. Não, eu fico escondidinha no laboratório, ninguém nem sabe que eu existo. Só No vocês. caso eu já passei algumas situações de risco em reprodução simulada, que muitas vezes a gente vai fazer a cena novamente de um crime e não tinha devida proteção, e os familiares começaram a chegar, começou a mutuar, e queriam entrar e bater naquele indivíduo que está lá, e você está sofrendo risco junto com todo mundo que está lá. Também Sim. já tive casos de acidente de trânsito noturno, que o carro capotou no meio de uma mata gigante, a gente teve que entrar no meio da mata gigante, com risco de cobra, com risco de monte animal lá, mas a gente vai na fé, vai com muita fé. Viu aí? Sejam Nunca peritos de laboratório. Sejam peritos de laboratório. Podemos resolver isso agora. Eu acho que no final dessa live vai ter todo mundo decidido para o laboratório, vai ter jeito. Uhul! Vamos fazer depois uma enquete, né? Para ver se eu conquistei pelo menos uma pessoa, não é possível. Mabel, essa pergunta você decide se você quer responder agora ou se você responde depois para ela no privado. Quais as principais técnicas de biologia molecular que você utiliza na sua rotina laboratorial? Sim, são as convencionais, extração de DNA, PCR, né? Reação em cadeia da polimerase, seria para multiplicar as cópias dos genes de interesse. Quantificação desse DNA também, a gente faz por PCR real time, para quem é da área vai entender, para saber se esse DNA tem uma quantidade, né, ideal para as análises posteriores. Aí a gente faz também análise por eletroforese capilar e em alguns estados também sequenciamento de nova geração. É o que a gente faz de rotina. Mabel, a Dayana está perguntando se, olha só, se perito do gelado também faz laudos. Responde aí, Mabel. Sim, faz Bom, sim. né? Muito. A gente faz, não só faz como deve fazer, né? Sim. Toda perícia tem que findar com laudo, né? Com certeza. Mabel, em relação aos equipamentos que a gente tem no Brasil, comparados com os que a gente vê em seriados americanos, esse tipo de coisa, a gente está muito atrasado? Não. Atualmente estamos muito bem, obrigada. Só não é assim, aquele passe de mágica que é lá, né? Isso aí ainda não tá rolando, não. Né? Porque parece que é tudo muito fácil, nada dá errado, não tem que repetir nada. Assim, é lindo. Não tem lista de espera para fazer teste, é um negócio maravilhoso. O que você acha que mais difere desses seriados americanos aí? CSI, o Dexter, enfim, todos esses seriados que falam um pouco sobre a perícia. Então, acho que o mais diferente é que eles colocam a gente muito como se fosse investigador também, né? Verdade. Você percebe isso? E a gente, na verdade, a gente não faz esse papel, né? Assim, da investigação policial em si. Isso seria na parte do delegado, né? É interessante, então, né? Parece que existe do agente, né? Do delegado, do agente, enfim. E a gente o cargo do delegado, em boa parte desses países americanos, ele nem existe, né? Ele nem existe a figura do delegado. Então, muitas vezes, o próprio perito criminal, ele acompanha mais a investigação em alguns países mesmo, como o próprio Estados Unidos. E aqui não. Eles acabam sabendo mais do desfecho do que a gente acaba sabendo aqui. Esse é acho que, um dos problemas nossos aqui, né? A gente não saber o desfecho final, o que o juiz bateu o martelo ali. Foi favorável ao nosso laudo, não foi? Eu acho que é ruim a gente não ter esse respaldo, esse retorno, né, Mabel? Sim, muitas vezes a gente fica assim naquela torcida, naquela coisa, e depois você não sabe, e aí, foi condenado, não foi, o que aconteceu, né? Imagina a Mabel chega lá, pega um sêmen que foi encontrado num lençol. A Mabel vai lá, faz o DNA e pum! Delinha o DNA perfeitamente ali. Já bate compatível com o suspeito. E aí, o que virou depois? Foi preso, ficou quanto tempo na cadeia? Qual o tempo dele? Pô, dá uma vontade, né, de ligar pro juiz e falar, e aí, meu amigo, o que tu fez? Esse meu trabalho não foi à toa, não, né, querido? Não vai jogar fora o que eu fiz, hein? Por favor. Tem essa lacuna. Tá. Em quais circunstâncias, a Sara está perguntando, vocês aceitam DNA de toque? DNA touch? Seria uma das últimas opções? Ela está perguntando? Não, aceitar a gente aceita. Só não é uma boa amostra para... aceita sim, é só mandar. Só não é uma boa amostra para recuperação porque tem poucas células, né? Porque o DNA de toque é quando você toca com a mão, com o pé, ou às vezes, né, o rosto, enfim.
Aí, por conta dessas células que tem ali, né, que esfoliam e tal, elas podem estar, sei lá, toquei aqui nesse copo. Eu posso passar um suave, né, que seria um cotonete, tipo um cotonete gigante, para quem não conhece, e eu posso recuperar células ali a partir das células, né, células nucleadas, né, célula tem núcleo tem DNA, extrai o DNA e a gente faz a análise. Só que como tem muito pouco, às vezes você não, ou é ausente também, nem sempre você consegue um bom perfil genético nesses casos. Não é uma boa amostra, mas sempre que enviam para nós, a gente tenta recuperar DNA. Show de bola. Abel, qual que é o maior desafio da perícia de laboratório nos dias atuais? Bom, eu acho que o maior desafio é manter os insumos, que eles são bem caros, né? Com certeza. Eu acho que esse ainda continua sendo esse o maior desafio, ao meu Costuma ver. ter falta de alguns insumos aí ou até que não? Não, assim, atualmente, até que não, tá? Até que a gente está indo bem, mas eu sei que, nacionalmente falando, é um dos maiores problemas, né? Para manter um laboratório de genética forense é muito caro. Então, assim, às vezes falta, assim, os kits são muito caros, mas a gente também usa muito, assim, muita luva, muita máscara. Por sinal, máscara tá em falta, hein? Se quiser mandar aqui pra mim. Será que só eu quero, não, né? Então, muito, mas a gente usa muito. Aí, Aqui nessa um dos maiores problemas. para as perícias de local, em épocas de Covid, foi solicitado aos delegados para que não chamassem qualquer tipo de morte, somente mortes que realmente tivessem sinais externos de violência, justamente para não ter contaminação do próprio equipe pericial do Covid, que já aconteceu casos aí de policiais, Sim. local, tiveram casos de policiais que foram contaminados em local. Inclusive, contaminação com pessoa morta, né? Com certeza. Já aconteceu. Mona Lisa está perguntando se o salário varia de estado para estado. Sim, alguns maiores, outros menores. Abraço, Anderson, que fez a live comigo ontem. Falou tudo sobre exatas. Anderson, tudo bem? Nossa, perdi, hein? Estava em outra live, né? Podia ter intercambiado essa live aí, né? Verdade. Ó, o projeto de lei anticrime amplia a atuação da genética forense? De que forma? Está perguntando o Alisson. Se o projeto de lei, desculpa. Se o projeto da lei anticrime amplia a atuação da genética forense de alguma forma? Sim. Inclusive, por meio principalmente da ampliação dos bancos nacionais de perfil genético, né? Existe hoje um investimento muito grande para o crescimento desses bancos e, consequentemente, na descoberta de suspeitos, né, de crimes que não haviam suspeitos anteriormente, e até não só de criar autorias de crimes, mas também inocentar, né? A gente não pode esquecer disso. Que a nossa missão não é só condenar, né? Inocentar também pessoas que estão acusadas injustamente. A Gisele falou aqui em cima, conquistou já, só para avisar. Falou que você já conquistou ela na perícia de laboratório. Olha, pelo menos uma já foi. Eu quero mais, hein? Quero ver. Vamos lá, gente. Levanta a mãozinha aí. Galera, eu tenho quanto tempo? Eu tenho quanto tempo para conquistá-los? Em perícia de laboratório, já vai dando joinha aí para a gente saber a quantidade de pessoas que querem. Deixa eu ver. Qual tipo de situação de crime é mais difícil de trabalhar? A Ana está perguntando. É difícil no sentido emocional ou técnico, né? Porque ó, já tem uma galera de laboratório. Tá vendo as mãozinhas subir aí, né? Vai contando aí, hein? Quero mais. Mabel, deixa eu te perguntar outra coisa. É necessário, você acredita que para ser perito de laboratório é necessário ter uma formação específica na área ou não? Por exemplo, aqui em São Paulo, que não é específico no concurso, você acha que uma pessoa que não tem formação específica na área poderia trabalhar como perito de laboratório? Ou isso poderia prejudicar a equipe? Seria ruim? Seria prejudicial? Como é que você vê a atuação de um perito de laboratório que não tem formação específica na área? Joguei a bomba pro seu lado, vai subir. E eu vou sair daqui a pouco, hein? Sem nem avisar. Sai a francesa. Bom, eu acho que depende muito do laboratório, tá? Sinceramente, laboratórios como de DNA, eu acho que deve ter alguém da área, tá? Exige conhecimentos prévios que uma pessoa de uma área de exatas não tem, infelizmente, sabe?
Ah, quando é um laboratório, assim, sei lá, de confronto balístico, aí já acho que nem tanto, sabe? Laboratórios como, assim, toxicologia, acho que é bacana ser da área, sabe? Acho que depende da finalidade, realmente. Mas, no caso de estados em que todo mundo concorre junto, eu acho que eles conseguem fazer isso direitinho, porque normalmente eles tentam pelo menos fazer por afinidade, não? Com certeza. Ou, assim, eu conheço pessoas que não são da área, mas isso é bem de antigamente, sabe? Bem antigo. Não é que outra pessoa de outra área não tenha capacidade nenhuma, ela tem mais dificuldade, eu acho. Ah, Mas sim. capacidade, ela, a Não, capacidade tem, sim. eu concordo com você plenamente. Eu acho que pelo menos um especialista da área ali, aquele, vamos dizer assim, aquele representante daquele laboratório que vai guiar os demais nas dificuldades em si, eu acho que é importante. Tem casos realmente que não necessitam tanto de uma formação específica, né? Igual análise de entorpecente. É, Você vai uma reação química lá, mas é uma reação química simples, onde você tem que misturar três é. reagentes ali, preliminares, porque a Tem, mulher é uma cocaína, não, tem mineral, coisas que a gente, tem coisas que a gente faz que qualquer pessoa faz, né? É só seguir um protocolo, né? Tem coisas exatamente. desse tipo, existe coisas desse tipo. Tem Mas outras que existem acho que casos mais existem coisas, delicados, né, em todas as áreas que demandam uma formação específica, um conhecimento específico para é, aquele caso. e caso Imagino a que às vezes pessoa eu não tenha pegado tenha, algum caso de DNA que não foi uma resposta imediata, assim, você teve que bolar alguma ideia da sua formação que às vezes foi essencial para fazer diferença naquele caso. Não sei. sim. E no caso de não ser da área, ao menos, assim, sempre está tendo cursos, né? A pessoa pode estudar também a base disso, porque a base disso a gente começa a aprender muito precocemente, né? Na escola, depois no colégio, né? Na verdade, e na faculdade, algumas coisas. Bom, Pode falar. diga aí. Não, é isso. Deixar claro que eu sou a favor Eu acho que o concurso deveria ser por área, sim. Eu acho que o perito, ele é alguém que é expert em alguma coisa, né? Então, Com acho que faz certeza. todo sentido. Acho que faz todo sentido se é um laboratório de DNA, ser alguém da área, um biomédico, um biólogo, um farmacêutico, enfim, alguém da área. É que nem aquele caso, por exemplo, imagina que cai um prédio. Gente, quem vai ter que atender esse local é um engenheiro civil, um perito engenheiro civil. Não tem como eu, com formação em química, ir lá fazer os cálculos das vigas para saber se elas estavam evidentes, Você se já não tem estavam. conhecimentos, você não tem conhecimentos Jamais. prévios essenciais para aquilo, né? É Eu um também não. conhecimento realmente muito específico. Então, são casos e casos de perito de laboratório, né, Mabel? Tem casos que realmente não demandam tanto para ter É, um protocolo já bem definido, ser mais simples, mas tem outros que não tem jeito, que realmente tem que ser informação específica. A doutora Aline está sim. falando, ótima pergunta, a Gilmária está falando concordo plenamente. Nossa, eu não entendi nada que o Alisson perguntou. A Mabel já fez, analisou o órgão. Não entendi nada. Pergunta de novo aí, Alisson. Ver gente morta todo dia não parece mórbido? Como ficar a saúde mental? Não vejo gente morta todo dia. Às vezes a impressão que passa é que a gente pega morto todo dia. Não é bem assim. Tem dias que a gente pega muita coisa ruim e outra não. Você se acostuma com isso porque você está focado em provas técnicas e não em cadáver, especificamente, unicamente cadáver. Normalmente demanda de pessoas para laboratórios forenses vão ser altas ou baixas? Responde aí para a gente, Mabel. Aí eu vou te perguntando. Como? Desculpa. Se a demanda para perícias, pessoas para laboratórios forenses costumam ser altas ou baixas? A demanda de peritos que querem estar no laboratório é bem Se mais os baixa do laboratórios, que se é bem está mais baixa do precisando de que bastante pessoas para trabalhar no laboratório. se o quê? Desculpa, aqui tá dando Está, umas cortadinhas. se está Se precisando de pessoas para trabalhar no laboratório, se há uma demanda grande por peritos de laboratório. não, tem assim, digamos que o mínimo necessário. Mas realmente a maioria das pessoas gostam mais de atuar em local de crime. Não só porque acham mais instigante essa coisa toda, mas também porque trabalham em esquema de plantão, né? Muita gente gosta de trabalhar em esquema de plantão para folgar e tal, não gosta de trabalhar período administrativo, que é o meu caso. Trabalho de segunda a sexta. Eu acho que é mais por conta disso. Mabel, conta pra gente algum caso de repercussão, seja do seu laboratório ou não, ou de algum outro caso, mas que a perícia de laboratório foi essencial para desvendar aquele caso. Vai lá dar um gostinho na boca dessa galera que já tá dando joinha para entrar no laboratório aí. Então, eu particularmente
não atuei em nenhum caso de repercussão, eu como perita, né? Mas teve caso de repercussão, um caso bem bacana, inclusive, que esse perito que eu falei, que é biomédico, o Tiago, ele atuou no caso como perito de local, olha que legal. Ele, biomédico, como perito de local, atuou nesse caso, né? E enviou para nós essa demanda e foi um caso de muita repercussão aqui. Desculpa, aqui no Tocantins, que foi encontrado uma família inteira morta num sítio, né? E assim, era muito, muito doido, assim, o caso foi muito doido, porque a família, tipo assim, foram dois, e tinham, o cenário é que tinham dois corpos carbonizados em um dos quartos, dois corpos carbonizados em um dos quartos, um corpo fora, né, dos quartos, né, num ambiente, assim, externo, morto a facada, né, uma mulher, seria, no caso, a mãe, e próximo ao local tinha um carro, que era o carro da família, incinerado. Então, nossa, então a família inteira morta, foi uma repercussão, achava-se que existia uma quarta pessoa, né? Bom, muitas alternativas foram sendo levantadas na investigação, e para resumir, no fim das contas, né, depois de muita investigação, descobriu que o filho, né, da família, ele discutiu com o pai, matou o pai no quarto, a mãe viu, quando viu, ela, né, saiu correndo, ele correu atrás, matou a mãe também, do lado de fora, pegou o carro da família, saiu, olha que louco, pegou o carro da família, saiu, só que ele não sabia dirigir bem, só sabia ir pra frente, né? Nossa. Ele tinha indícios de problemas mentais, inclusive. Ele só sabia ir pra frente e tal, fez uma barbeiragem, no fim das contas, tacou fogo no carro, voltou pro local de crime, tacou fogo no restinho de um dos cômodos, começou a tacar fogo no restinho de um dos cômodos e se enforcou nesse mesmo cômodo que ele já tinha matado o pai. Então ficou ele e o pai completamente carbonizados. Foi muito difícil, porque não conseguia se identificar quem era quem, até que o DNA, né, atuou no caso e aí conseguiu saber que na verdade era ele e o pai, né? Assim, foram incinerados de uma forma que não conseguia identificar de forma alguma pelo IML, pela antropologia, pela odontoforense, só foi o DNA mesmo. E muito dificilmente, né, conseguiu saber, e aí foi essa a história de maior repercussão desde que eu estou na perícia aqui do Tocantins. Show de bola. Mabel, nós temos mais 5 minutos. Passa rápido demais, né? É loucura. Não é possível. Bora parar esse relógio que eu tenho 5 minutos para conquistar, mas pelo menos uns 10, 20, quem sabe 30, né? Mabel, fica mais na cabeça da galera, fala basicamente, assim, bem rapidinho, a natureza de perícias, tem várias perícias de laboratório, balística, núcleo de física, núcleo de entorpecentes, de química, o seu próprio, que você trabalha, genética, DNA. Qual desses, eu já sei a resposta, qual desses é o que te atrai menos e o que te atrai mais e o que te atrai menos das perícias de laboratório? Então vamos ver se a galera sabe. Vamos lá, galera. Respondam aí qual vocês acham que me atrai mais. Tá difícil essa, hein? Vamos lá, escrevam aí pra mim pra eu ver. Duvido que eu vou acertar essa. E qual que vocês acham que me atrai menos? Bom, vamos lá, escrevam aí, só temos poucos minutos. Vamos lá, hein? Rapidinho. Pra ver se a que me atrai mais, acho que todo mundo vai acertar. A Thalita falou que você já conquistou ela, ó. O DNA, né? O que me atrai mais, sem dúvidas, é o DNA. Isso do Brasil, tá convertendo a galera toda. Rapaz, tá vendo? Eu tô só no início, hein? Eu tô só no início, vocês que me segurem. Bom, vou mostrar o brilho que tem a perícia de laboratório, principalmente o DNA. Esse povo só quer ir para local de crime, vai mudar de ideia. Bom, e o que eu menos gosto, acho menos interessante, que eu não tenho muita afinidade, inclusive não levo muito jeito, é balística. Não. Olha aí, muita gente gosta de balística. Legal. Muita gente gosta de balística. Não.
Abel, nós estamos chegando no final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sinceramente, eu acho que voou. Para mim, passou 10, 15 minutos. Tão boa que foi a conversa contigo, viu? Bom, deixa eu ver aqui. Em laboratório, sou estudante, só está contando algumas histórias. Bom, não vai ter muito tempo para isso. A gente está encerrando nossa semana QAP Pericial. Eu já estou com a minha diversão da noite. Vou encerrar a semana eu com minha aguinha. Vou encerrar a semana QAP Pericial, tomando a minha cerveja. Quero te agradecer demais, meu Abel. Sensacional. Foi muito bom. Sim. Ontem, deixa eu falar uma coisa. Ontem... Você não sabe o quanto você fez a felicidade dos QAPs que são de todos que me seguem vocês também, porque todo mundo gosta muito do que você fala, todo mundo gosta das suas lives e pra gente enriqueceu bastante. Então, muito obrigado. Fica aí meu agradecimento. Calma aí, tem alguns segundos ainda. Eu aprendi uma coisa ontem com o Tabosa, que é o desafio, 5 segundos. Tem 5 segundos? Aí você faz assim e a galera printa em 5 segundos. Mas eu vou ter que tirar assim a cerveja, senão todo mundo vai achar que eu tô bebendo durante esse tempo todo. Não. 5 segundos, pode fazer o que você quiser, a galera printa e marca a gente, quem tá aqui presente. Adorei essa ideia, foi muito show. Então, a gente interage. Vou pegar essa daqui. Espertinho. Então eu vou só fazer... 5 segundos, vai ter que marcar o QAP Concurseiros e a Mabel. Perita Mabel. Fala o seu Instagram pra galera aí, Mabel. Perita Mabel, _DNA. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi! Pronto, 5 segundos. Beleza. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Vamos interagir depois dessa live. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu adoro fazer live, conversar com meus seguidores. Respondo todas as perguntas, por mais que demore, respondo todas. Faço questão. Se tiverem alguma dúvida, pode enviar para mim. Eu faço questão de responder uma por uma, com o maior carinho. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto nessa luta. Foi top. Galera, muito obrigado a Luciana, a Malmandio, que acompanhou desde a primeira live, as 5 lives que a gente teve aí. Eu acho que deu para clarear bastante a cabeça da galera. Pretendo subir todos os vídeos para o YouTube, se todos tiverem permissão. Falta só a Mabel, mas depois eu converso com ela, ela vai liberar subir essa live. Só vou liberar para a galera do DNA aí, hein? Quem não for do DNA, não vou liberar. Quem sabe eu ganho mais... Quem sabe eu ganho mais 5 aí, né? Pois é, galera. Então, mandem um print, marquem a gente que a gente volta a interagir mesmo depois dessa live. Tamo junto. Perita Mabel, _DNA. Manda mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Com o maior prazer. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo para todo mundo. Valeu, galera. Vocês são foda. Valeu, Mabel. Tamo junto. A gente se vê aí. Valeu. Obrigada. Parabéns.